A tensão da guerra comercial continua e o receio dos próximos passos da disputa mexe com o mundo todo. Confira na reportagem. Entrou em vigor neste sábado a tarifa de 125% imposta pela China aos produtos dos Estados Unidos em uma nova etapa da guerra comercial que mexe com a economia global. A retaliação de Pequim é uma resposta às tarifas aplicadas ao país asiático pelo presidente Donald Trump, que já somam 145%. Apesar de Trump falar em boa relação e possibilidade de conversar com o presidente chinês Xi Jinping, o Ministério das Relações Exteriores da China informou que, se os Estados Unidos realmente quererem diálogo, devem parar com atitudes imprevisíveis e destrutivas. A chancelaria declarou ainda que, pelo bem do povo chinês e dos povos do mundo, e em nome da justiça e da equidade na ordem global, a China jamais se curvará à pressão dos Estados Unidos. Em outro comunicado divulgado pelo Ministério das Finanças, a Comissão Tarifária do governo chinês afirmou que vai ignorar, a partir de agora, qualquer nova alta de tarifas anunciada pela Casa Branca. Apesar da subida de tom dos chineses, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que Donald Trump está otimista sobre a possibilidade de chegar a um acordo comercial com a China. He's optimistic. Questionado por jornalistas a bordo do Força Aérea 1 sobre uma possível negociação com Pequim ou se estava tranquilo com a guerra comercial, Trump disse que se sente mais confortável agora, mas que sempre se deu bem com Xi Jinping, com quem afirmou manter uma relação muito boa. O economista-chefe da Morte Bravo, corretora, Luciano Costa, a China tem condições hoje de responder melhor ao tarifaço do que tinha em 2018, no primeiro governo Trump. Ela tem condições de responder melhor às tarifas e, portanto, ela tem capacidade de manter o crescimento dela doméstico, dado a menor participação, né, das exportações para os Estados Unidos em relação ao que foi na primeira guerra comercial, e por isso a gente imagina que tem grandes oportunidades aí em alguns setores para a gente poder capturar esse desempenho que a China pode ter ao longo do tempo, né? Principalmente com vai redirecionar a sua parte de comércio exterior provavelmente para outros parceiros confiáveis como o Brasil, e na parte doméstica os estímulos aumentando aí o consumo e também podendo beneficiar algumas empresas brasileiras. Para o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Pódio, o mundo assiste a uma disputa pela hegemonia no cenário internacional, muito além de questões comerciais. Uma das grandes vantagens, além dessa, né, de ser um líder na questão do serviço dos Estados Unidos, do ponto de vista dessa disputa hegemônica global, é o enorme arco de alianças que os Estados Unidos possuem, né? Alianças que foram construídas ao longo de décadas. A OTAN, por exemplo, fundada em 1949. É muito raro você ter uma aliança que dure tanto tempo, né? Então, essa aliança que os Estados Unidos têm com os europeus, com o Japão, com uma série de países que circundam a China, né? Quer dizer, a grande potência pacífica no Pacífico hoje em dia, né, naquela região, são os Estados Unidos ainda, né? E os Estados Unidos têm uma série de relações com países que são adversários da China ali. Se você passa a destruir essas relações todas, os Estados Unidos perdem uma grande vantagem estratégica. Se os Estados Unidos passam a se fechar, America First, etc., eles perdem uma grande vantagem estratégica. Então, nesse sentido, não me parece uma estratégia inteligente pensando nessa perspectiva geopolítica, que é, na verdade, o grande tema das relações internacionais do século XXI, é como vai se dar a relação entre Estados Unidos e China. O especialista avalia ainda que o mundo passará por uma grande transformação estrutural a partir da guerra comercial. Uma mudança profunda, importante, do qual o Donald Trump ele é, ao mesmo tempo, um sintoma e, ao mesmo tempo, talvez um acelerador dessas mudanças, né? Mas isso tudo tem a ver com questões muito mais profundas, né? O Donald Trump ele fala em nome de uma parcela do eleitorado norte-americano, da população norte-americana, que são aqueles que são considerados perdedores desse processo de globalização, né? Nós já vimos, desde há muito tempo, então a gente, se olhar para além do Donald Trump, se a gente olhar uma perspectiva mais ampla, a gente já tem visto um processo de desglobalização, de aumento do protecionismo, de queda no número de democracias no mundo. Tem um instituto que mede democracia. Nos últimos 16 anos, todos os anos, você tem
um maior número de países se tornando menos democráticos e um menor número de países se tornando mais democráticos. Então nós estamos diante, sim, de uma mudança estrutural. Nós estamos caminhando aí para uma nova ordem global. A ordem que foi construída, patrocinada, sustentada pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial e muito mais fortemente a partir do final da Guerra Fria, com o desaparecimento da União Soviética, esta é a ordem que está acabando. Apesar da retaliação chinesa aos americanos, o clima no mercado financeiro foi de menos tensão na sexta-feira. O dólar fechou em queda de 0,50%, cotado a R$ 5,86. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, encerrou o pregão em alta de 1,05%, aos 127.682 pontos. E aqui com a gente, Diogo da Luz. Diogo, muito bom dia e obrigada por participar aqui do Jornal da Manhã, sempre com a gente. Peço então a sua análise e o seu olhar sobre essa questão, as relações aí entre China e Estados Unidos, que têm se deteriorado ao longo dos anos, a gente percebe isso e é muito claro, e à medida também que surgem questões comerciais e geopolíticas também. Muito bom dia, Elisângela, David, um sábado muito especial a você que nos assiste. Toda barreira que se cria às importações é também uma barreira ao comércio. E criando barreira ao comércio, se tem menos produtos e preços mais altos. É um perde-perde, eu não vejo ninguém ganhar. Muitos dizem ainda, não, mas é bom, porque com essas proteções todas que estão fazendo, vão incentivar a indústria nacional nos Estados Unidos e eles vão crescer mais. Aí eu lhe pergunto, e o Brasil, que por décadas e décadas sempre foi um dos países mais protecionistas do Ocidente? Assim ele conseguiu fortalecer sua indústria? Será que é isso que faz funcionar? Na minha opinião, ao contrário. Quanto mais abertura, mais interação, mais troca de tecnologia e de mercadorias, mais pode fazer um país crescer e sua população ficar mais rica.